Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui novamente, eu estou aqui novamente, e hoje eu vou falar de um assunto que é o deficiente visual e a família. É um assunto difícil, porque é uma situação complexa. Antes de começar o assunto, eu peço que compartilhem, que curtam o vídeo, que comentem, né? Mais uma vez lembrando que eu estou aberta a sugestões, opiniões, críticas, porque eu acho que tudo ajuda. Eu ajudo vocês a entenderem e vocês me ajudem a questionar, a também entender o lado de vocês. E juntos nós vamos nos ajudando, tá? Quando nós constituímos uma família, quando nós resolvemos nos casar, todos nós somos assim, acho que isso é uma coisa do ser humano, nós queremos um casamento perfeito. Isso é uma coisa de todo mundo. Todos nós, quando vamos nos casar, queremos um casamento perfeito, queremos que ele dure para sempre, né? Mas todos nós sabemos que essa perfeição é só em contos de fada. Quando nós casamos, nós planejamos, uma das primeiras coisas que nós planejamos dentro do casamento são os filhos. Eu quero um filho, nós queremos 2 filhos, eu quero uma menina e um menino, eu quero 2 meninos, eu quero tantos filhos. Será que vai parecer com o papai? Será que vai parecer com a mamãe? Será que vai ter olhos azuis igual a mamãe? Ou vai ter olhos castanhos igual ao papai? Será que vai ser moreninho igual ao papai? Ou branquinho igual a mamãe? E nós nos empolgamos, né, com esse planejamento, com essas... como é que fala? Como é que eu vou dizer, gente? Com esses pensamentos, me fugiu agora o termo certo. E nós procuramos, sonhamos, idealizamos o filho perfeito. Mas nós não, em momento nenhum, nós procuramos, de repente, pensar numa outra realidade. E quando, de repente, alguém comenta, fala, não, mas se Deus quiser, vai vir perfeito, né? E, de repente, aquele filho nasce e apresenta alguma deficiência, né? De repente, ele apresenta deficiência visual. E a família não espera, a família não está preparada para isso, porque nem todas as deficiências são detectadas enquanto se faz o pré-natal. Porque algumas o médico já previne, olha, há a possibilidade do seu filho nascer com deficiência por isso, ou por aquilo outro, né? Mas algumas isso não acontece. E os pais não estão preparados para essa realidade, que tira-lhes o chão. Quando a família recebe, quando a mãe recebe no seu colo um filho com um diagnóstico de deficiência visual após o parto, para ela é como se tirasse o chão. Para o pai, para a mãe, para toda a família. É como se há uma desestruturação emocional e que se expande pelo lar, né? No primeiro momento daquela família, quando os filhos nascem com deficiência visual, o primeiro momento é o de negação. Não, isso não pode estar acontecendo. Isso não é verdade. Por que com o meu? Né? A gente acha normal essas situações acontecerem com todas as famílias, menos com a nossa. Depois desse processo de negação, vem a fase de exploração, né? Aí a família de procura, de busca por cura. Aí a família começa, quando ela vê, não, o médico realmente o seu filho tem uma deficiência visual. E como vai ser? Ele pode não enxergar a vida toda, aí o médico vai dar lá o diagnóstico, dependendo da situação, o médico não sabe, porque ele é um médico que participou do parto, fez um exame superficial, né? Aí começam as buscas, as procuras,
aí vai se procurar o oftalmologista, ele vai dar o diagnóstico dele, são exames, aí o pai às vezes não aceita, os pais não aceitam o primeiro diagnóstico, que é muito natural, muito normal e compreensível. Aí ele procura outro, e vai nessa busca constante até a fase da aceitação. A fase da aceitação é quando os pais já passaram por todas as fases de negação, de tudo para poder, aí quando ele vê que não tem jeito, ele aceita, né? Aí ele entra em resiliência e aceita que não tem como. Então, o que nós vamos fazer? Aí começam as buscas por como que nós vamos cuidar, como de aprendizado, né? Como eu vou cuidar desse filho? Como nós vamos cuidar desse filho? Como nós vamos criar esse filho, né? E essa fase de cuidados do filho com deficiência visual é uma fase que precisa ser acompanhado por profissionais da saúde, por psicólogos, por assistente social, por pedagogos, porque nós não estamos preparados para isso. Então, quando nós não buscamos ajuda, a tendência é nós nos fecharmos. São os pais se fecharem e criar aquele filho numa redoma, como se o filho fosse de porcelana, num primeiro momento. Aí, pela falta de conhecimento, o pai não deixa o filho, às vezes, fazer nada, cria aquele filho no colo, é do colo pro berço, do berço, sempre assim, com muita segurança. Claro, todo bebê tem que ser criado com segurança. Todo bebê tem que ser, tem que ter um olhar 24 horas por dia, né? Só que a criança com deficiência visual, os pais, a tendência é do exagero de cuidados, do excesso de cuidados, pelo medo, pela falta de conhecimento, pela incompreensão, pelo entendimento. Quando na verdade esse bebê pode ser cuidado como qualquer outro bebê. Ele vai se desenvolver como qualquer outro bebê. Ele vai ter a fase de engatinhar, ele vai ter a fase de sentar, ele vai ter a fase de ficar em pé, ele vai ter a fase de andar. De repente, um pouco mais lento do que outras crianças, mas isso também não é uma regra. Sei de crianças com deficiência visual que andaram com 9, 10 meses, que engatinharam cedo, que sentaram cedo. Aí tudo vai do estímulo da família, tá? E para que haja esse estímulo, a família precisa buscar ajuda. Primeiramente, buscar um apoio, o médico vai saber como orientar. Se o médico não orientar, procurar um psicólogo, olha, como que eu posso fazer, quem que eu procuro? Procurar um pedagogo. Vê, busca, hoje em dia nós temos a tecnologia a nosso favor, vá no Google, digita lá na sociedade, no Google, aonde na sua cidade tem salas de apoio para pessoas com deficiência visual, para crianças. Você geralmente tem os centros dias para pessoa com deficiência, algumas têm as salas de recursos, alguns têm escolas grandes, como tem Uberaba, como tem Rio de Janeiro, Benjamin Constant, como tem São Paulo, Padre Chico, né? Mas o importante é que se busque ajuda. Não é ajuda para o seu filho só, é ajuda para que vocês também saibam lidar com maturidade com essa situação. É muito natural que os pais tenham medo. Hoje em dia os pais têm medo de tudo. Às vezes não, nós vimos muito crianças que não têm deficiência nenhuma e que o pai super protege até a vida adulta às vezes. E leva e busca e traz e o filho não sabe cozinhar, o filho não sabe lavar, o filho não sabe passar uma roupa, o filho não sabe varrer uma casa. É muito natural isso hoje em dia, mas que é um erro. Nós precisamos, desde criança, fortalecer os nossos filhos, ensinar os nossos filhos que eles podem se trocar sozinho, que eles podem amarrar um sapato, que eles podem lavar o seu sapato, que eles podem tirar, guardar, que eles podem tirar a roupa e colocar no cesto de roupa suja, que eles podem arrumar uma cama. Até conforme eles forem crescendo, aí vai ensinar, às vezes, fazer um café, fazer uma comida, lavar uma roupa, passar uma roupa às vezes.
Então, uma criança com deficiência visual, ela pode ter uma vida totalmente normal. E geralmente os pais não conseguem isso sozinhos, sabe? Então existem os terapeutas ocupacionais. Eu morei no Instituto de Uberaba, o Instituto de Cegos de Uberaba. Eu morei lá por 3 anos e na época que eu morei, o atendimento lá era diferente de hoje, né? Era um internato. Era um internato e também um semi-internato. Tinha as crianças que iam de manhã e voltavam de tarde para suas casas. Lá se atendia crianças com deficiência visual, entre elas baixa visão, cegos e crianças com dupla deficiência ou múltiplas deficiências. Tinham também aqueles que tinham deficiência intelectual, alguns tinham autismo, no espectro grave e tal. E tinham também idosos, tinham gente de todas as idades. E eu morei lá por 3 anos. Então eu me lembro muito bem que as crianças tinham terapia ocupacional, tinham aula de AVD desde pequenininhas. Com 3 aninhos elas já começavam a aprender a amarrar o sapatinho, a aprender a trocar de roupa sozinha. Eles já ensinavam, estimulavam. Aqueles que moravam lá, tinha nós adultos que éramos incumbidos de ajudar essas crianças, e nada melhor que um deficiente ajudar outro, ensinar o outro, né? Porque parece que eles se sentem mais à vontade, não sei. E nós ajudávamos, nós ensinávamos, nós que já sabíamos fazer tudo sozinhos, nós ajudávamos. E essas crianças iam se desenvolvendo, e eu percebo que o desenvolvimento delas eram bem melhores do que das crianças que não são criadas em internato. Não que eu seja a favor de internato, não sou. Tenho várias razões, motivos para ser contra o internato. Eu fui muito bem cuidada lá, fui muito bem tratada, eu amava aquele lugar. Porém, são situações que agora não vem ao caso. Esse é um assunto para outro momento, né? Mas essas crianças eram muito bem desenvolvidas, tanto que elas já começavam orientação em mobilidade, que é um outro assunto que eu vou falar num outro vídeo, né? Começavam desde cedo. Com 4, 5 anos, elas já começavam a aprender a manusear o talher, garfo, faca, porque é uma outra situação que os pais não aceitam. Os pais têm medo que as crianças com deficiência visual usem garfo e faca para comer, o que não tem nada demais nisso. As crianças aprendiam a manusear. Com 6 anos, eu lembro que no Instituto de Uberaba era inadmissível que com 5, 6 anos colocasse uma colher para uma criança comer. Ela comia no prato de vidro, usava copo de vidro e o talher, garfo e faca, como todos. Eu nunca vi, em 3 anos, eu nunca vi ninguém se machucar com garfo e faca. E depois nós levantávamos, quando nós acabávamos de fazer as refeições. O refeitório era muito grande, comportava na época 250, 300 pessoas. Então, nós levantávamos, quando acabávamos de comer, pegávamos o nosso prato, o nosso copo e levávamos até a janelinha, que dava acesso à cozinha, e deixávamos lá em cima, onde as funcionárias recolhiam para poder lavar. Nós éramos também escalados, fazia-se uma escala no começo do ano para quem ia ajudar na cozinha durante o ano todo. Então eram escalados 4 pessoas, 4 internos para o café da manhã, 4 internos para o lanche, 4 internos para o almoço, 4 internos para o lanche da tarde, 4 internos para o jantar. Nós, em 4, nós ajudávamos na cozinha a lavar as louças. Então, um recolhia o lixo, o outro lavava, ensaboava, o outro enxaguava, o outro secava e o outro guardava, tá? E aí as funcionárias ficavam com as panelas, que eram muitas panelas grandes, né? Ficavam com a panela, lavar o chão, limpar o fogão, essas coisas. Então primeiro que era para ajudá-las, e segundo que era para nos ajudar também, porque nos ensinava a lavar uma louça, né? Todos ali saíam sabendo lavar uma louça. E ninguém nunca morreu por causa disso. Então eu percebo esse medo das famílias de ajudar os seus filhos, de ensinar os seus filhos, de colocá-los para serem independentes. E esse medo não pode continuar.
O que eu falo muito para as famílias quando eu me deparo com uma criança ou um adolescente com deficiência visual que é muito super protegido, eu costumo conversar com as famílias e eu falo, olha, o que você precisa entender é que você não é eterno. Você não vai estar aqui para sempre para cuidar do seu filho. E depois que você se for, ninguém tem obrigação de fazer isso. Se alguém fizer, vai fazer por amor, por caridade, mas ninguém tem essa obrigação. E vocês precisam dar essa independência para o seu filho. Você precisa dar ao seu filho a chance dele ser. A chance dele ser. A chance dele crescer. A chance dele amadurecer. Eu conheço pessoas com deficiência que já são adultas, deficiência visual, que são adultas, que não sabem colocar uma blusa de frio e tirar uma blusa de frio sozinho. Que não sabem amarrar um sapato. Meu Deus do céu, às vezes eu fico pensando, eu falo, qual que é a dificuldade de ensinar o seu filho a amarrar um sapato? Ah, mas eu não sei ensinar. É por isso que existem os apoios. É por isso que existem as ajudas. Você não sabe ensinar, é natural, porque realmente é difícil. Não é fácil ensinar uma criança com deficiência visual, de repente, a amarrar um sapato. Mesmo porque nós temos que entender que cada um aprende de um jeito. Ele tendo deficiência ou não, cada criança aprende de um jeito. E amarrar o sapato, por exemplo, é uma coisa que para uma criancinha pequena, de 3 anos, 4 anos, não é fácil. Tem a coordenação motora, tem várias situações, né? E se você não consegue, vamos buscar apoio. Tem os terapeutas ocupacionais que estão ali para isso, para ensinar. Ensinar a amarrar um sapato. Então, com a criança com deficiência visual, esse processo vai ser um pouco diferente até ele chegar no sapato. Então, elas têm técnicas para isso. Vai aprender primeiro a amarrar no bonequinho, vai aprender, tem aqueles dados, que tem aqueles cadarços, né? Vai aprender primeiro a amarrar no dado, vai aprender a amarrar várias coisas primeiro para poder desenvolver a coordenação motora, para depois chegar no sapato. Então, nós precisamos ter um olhar diferente para esses filhos. Entender que esses filhos vieram sob nossos cuidados, porque se Deus colocou ele em nossas mãos, é porque Deus sabe da nossa capacidade. Deus sabe da capacidade que eu tenho para criar, para educar um filho. Ele não colocaria um filho na minha mão se ele olhar para a mãe e falar, não, essa mãe não dá conta. Ele não vai colocar. Então, se ele colocou, é porque eu dou conta. Então, a responsabilidade é minha. Então, eu vou fazer de tudo para que isso se torne leve. Para que isso se torne prazeroso. Porque ele é meu filho. E eu vou amar esse filho da mesma forma que eu o amaria se ele não tivesse deficiência nenhuma. E aí esse filho, quando você consegue enxergar, ter um olhar diferente para esse filho, quando você consegue olhar esse filho com naturalidade, como uma criança normal que ele é, e não como uma criança com deficiência, você vai entender que mesmo dentro das suas limitações, ele vai conseguir se desenvolver normalmente. Tá? Quando a gente fala assim, ele pode fazer de tudo. Às vezes eu vejo aqueles comentários assim, nossa, você pode fazer de tudo, se você quiser. Nós precisamos colocar aí uma vírgula. Uma criança com deficiência visual, ela pode fazer de tudo dentro da sua limitação, tá? Porque mesmo que ele possa ser criado como uma criança normal, vou colocar esse normal entre aspas, tá? Porque normal, gente, todos nós somos, tá? Mesmo que ele seja criado como uma criança que não tem deficiência, ele tem as suas limitações. Então, educar uma criança com deficiência visual, mostrando a ela que ela é capaz, não significa superestimá-la e
colocando na cabeça dela que ela pode fazer tudo, tá? Às vezes eu vejo crianças que são pequenas ainda falam assim, quando eu crescer, eu vou ser motorista. Quando eu crescer, eu vou ser piloto de avião. Aí a mãe se constrange, porque ela, naquele pensamento assim, como eu vou falar pra ele, cheio de dó, né? Tipo, como eu vou falar pra ele que ele não pode ser piloto de avião? Falando. Lógico que você não vai chegar pra criança, que é isso, menino? Você nunca vai poder ser piloto de avião? Claro que não. Mas você, como mãe amorosa que é, com a sabedoria de mãe, vai arrumar um jeito de falar para aquela criança que ela não pode ser piloto de avião. Lógico, não precisa ser no mesmo dia, na mesma hora, tá? Se você não der conta, se você achar que é muito para você, busca ajuda. Se você vê que aquilo tá demais, que aquela criança colocou aquilo como uma ideia fixa, busca ajuda. Porque às vezes ele vai falar que é piloto de avião, mas ele nem sabe o que é um avião, às vezes. Dependendo da idade dele, ele não sabe a altura que um avião voa, ele não sabe o quanto ele precisa para enxergar para poder ser um piloto de avião. Então, de repente, ele só fala e depois aquilo passa e tal, como toda criança, né? Eu já quis ser tanta coisa quando eu era criança, né? Mas quando a gente vê que aquilo se torna uma ideia fixa, aí você tem que sentar e tirar aquela ideia daquela criança. Porque primeira coisa que a criança precisa saber é da deficiência dela e de suas limitações. A criança precisa saber que ela tem deficiência. Eu vejo pais que não contam para a criança que ela tem deficiência. A criança vive num mundo que não é dela, tá? E isso não pode acontecer. Quando a criança tem noção, quando ela sabe que ela tem uma deficiência, ela se vê de uma forma mais natural. Ela tem um olhar para si diferente. Ela sabe da limitação dela. Ela sabe, ela vai entendendo aos poucos. É mais fácil para ela digerir e entender aos poucos o que ela pode, o que ela não pode, até onde ela pode ir, até onde ela não pode. Para mim, por exemplo, foi difícil para mim. A minha deficiência é grave, mas eu sempre enxerguei um pouco. E eu sei desde criança que eu não posso dirigir. E eu não tenho, assim, vergonha da minha deficiência, eu nunca tive medo, eu nunca tive nenhum receio. Eu tenho algumas coisas que toda pessoa com deficiência tem, que eu acho até natural, mas que eu tenho trabalhado em mim. Mas eu falo sempre que isso eu não consegui trabalhar em mim. A minha única frustração em ter deficiência é de não poder dirigir. Porque eu queria muito dirigir, muito. Eu entro num carro, eu morro de vontade de estar no lugar do motorista, de dirigir, sabe? Sempre quis. Mas eu sempre soube que eu não poderia, que eu não posso. E na minha teimosia, eu sabia andar de bicicleta. Muitas vezes eu cheguei até a comprar a bicicleta para mim. Eu tive bicicleta. Eu cortava a cidade andando de bicicleta, o que era um perigo, porque eu não enxergo. E aí o que aconteceu? Eu nunca sofri nenhum acidente, graças a Deus, nunca atropelei ninguém, foi muita sorte. Foi uma irresponsabilidade minha? Foi, mas foi, na época, eu era muito novinha, então eu era imatura. Eu achava que eu dava conta e pronto, e ninguém me segurava. Só que isso me acarretou diversos problemas. E um deles foi com a empresa de ônibus, que me via andar de bicicleta e achava que eu enxergava. E achava que eu mentia a minha deficiência. Isso me causou um rebuliço danado. E até hoje eu tenho problemas com isso. Faz muitos anos que eu não ando mais de bicicleta, que, lógico, depois a gente amadurece, né? E vê que não pode, pronto. Mas mesmo assim, até hoje a empresa ainda implica comigo e fala, porque eu já vi ela andando de bicicleta. Eu andava de bicicleta 20 anos atrás. Então, até hoje, eles ainda guardam isso, entendeu? E usam isso para implicarem comigo, sabe? Então, eu causei esse problema. Esse problema foi causado por mim. Mas isso não significa que eu enxergava. Então, a gente
Conforme a gente vai crescendo, quando a gente tem noção da deficiência, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que não pode. A gente vai entendendo o que pode, o que não pode, tá? E é muito importante que a família mostre isso para o filho. É muito importante que a família crie esse filho de uma forma natural. Leve esse filho para passear, deixa ele correr, deixa ele, lógico, dentro das suas vistas, né? Leva ele no shopping, deixa ele andar, solta um pouquinho a mão dele, lógico, fica de olho. Deixa ele brincar nos brinquedos. Põe ele no brinquedo, deixa ele brincar. Leva ele no parquinho, perto da sua casa, na pracinha. Leva uma bola, deixa ele correr, deixa ele brincar. Deixa ele brincar com outras crianças, coloque ele para interagir com outras crianças. A primeira inclusão é na família. Não adianta o pai e a mãe brigar por inclusão na escola, para a escola aceitar o seu filho, se a própria família não aceita. A partir do momento que você não deixa o seu filho viver com outras crianças, conviver com outras crianças da própria família, com crianças da vizinhança, levar o seu filho nas pracinhas, não deixar o seu filho brincar, não estimular brincadeiras. Você mesmo pode fazer isso, estimular o seu filho a brincar com outras crianças, estimular outras crianças a brincar com seu filho. É bom para o seu filho, é bom para outras crianças que vão conhecendo, vão entendendo. E aí, quando o seu filho chega na idade escolar, o seu filho está pronto para conviver ali com outras crianças, para começar um outro ciclo. Porque a partir do momento que ele sai de casa para ir para a escola é o primeiro convívio social que ele tem depois que ele sai de casa. É o primeiro convívio social. Com pessoas estranhas, com pessoas que ele nunca viu na vida, que ali ele vai aprender a conviver, ele vai fazer amizades, ele vai conhecer pessoas de todo jeito, de toda a natureza, né? De repente até outras pessoas de outras culturas, às vezes pessoas que vêm de outras cidades, tal. Pessoas de outras religiões, pessoas de outros conhecimentos, pessoas de outras culturas. Entendem? Então ele precisa estar preparado para isso. E aí eu vejo famílias que morrem de medo, que colocam aquele filho numa redoma de cristal, como se aquele filho fosse de porcelana. Não deixa esse filho interagir. Não leve esse filho para conviver com outras crianças, não deixe outras crianças frequentarem a sua casa. Quando vão, eles quer que aquele filho fique sentado o tempo inteiro, porque tem medo que ele se machuque, porque afinal parece que o filho é de porcelana, né? E aí, quando esse filho vai para a escola, aquele pai e aquela mãe que morre de medo quer que a escola aceita. Claro, a escola tem que aceitar, é óbvio. Mas para você brigar pela inclusão do seu filho lá fora, você precisa incluir o seu filho. Você tem que ser o primeiro a se livrar desse preconceito que existe dentro de você. Porque é um preconceito. É um preconceito. Ah, o meu filho não dá conta. O meu filho é diferente. Todos somos diferentes. Independente de ter deficiência ou não, todos somos diferentes. Uns são negros, outros são brancos, uns são estrangeiros, outros são brasileiros. Uns são pobres, outros são ricos. Todos somos diferentes. Isso nós precisamos entender. Isso nós precisamos avaliar dentro de nós. O que eu estou fazendo com o meu filho enquanto criança? O que eu estou apresentando para o meu filho? Um preconceito. Se o seu filho, você é o exemplo do seu filho. Se você trata o seu filho com esse preconceito, você vai ter dele um preconceito. Você vai desenvolver nele um preconceito. Ele vai ter preconceito dele mesmo e ele vai ter preconceito de outras crianças. Então, seja você a primeira inclusão do seu filho. Seja você, família, a primeira inclusão do seu filho. Para depois você brigar na escola, no trabalho. E outra, ensine o seu filho a se defender do preconceito. Ensine a ele, não faça você tudo por ele. Quando o seu filho discutir com uma outra criança, ensine a ele a se defender, não com violência.
Eu nunca fui a favor de, meu filho, eu ensinei meu filho a bater porque ele apanha. Não. Mas ensina o seu filho. É claro que se você vê que a situação tá grave, você vai interferir, é óbvio. Mas ensine ele a decidir por si, ensine ele a cuidar de si, ensine ele a autodefesa. Porque quando ele ficar adulto e entrar para o mercado de trabalho, você não vai poder dar a mão para ele e entrar na empresa junto com ele. Ele vai ter que se virar sozinho. Então ele precisa dessa autonomia, ele precisa dessa independência emocional, moral, física. Ele precisa dessa independência. Então ajude o seu filho. Se você criar o seu filho de forma natural, você vai perceber que ele é capaz de tudo. Você mesmo vai se surpreender, tá? Tire o preconceito do seu coração, tire o preconceito da sua mente. Preconceito, gente. Pré é tudo que vem antes. Conceito é aquela ideia que você tem a respeito de alguém ou de alguma coisa ou situação, tá? Preconceito é uma ideia que você tem antes de vivenciar ou conhecer uma situação, tá? Então você tem preconceito de negros, por exemplo, que é o racismo, né? Você forma um preconceito. O que é esse preconceito? Você avalia aquela pessoa pela cor da pele. Você olha para ele e fala, é negro. Aí na sua mente já ele não presta. Isso é um preconceito, é um conceito que você fez antes de conhecer. Você não foi lá, não conheceu, ou você tem o preconceito, você faz um pré-julgamento de ouvir alguém dizer, fulano é assim, fulano é assado. Cuidado com o seu preconceito. Aí o que acontece? Você, de repente, antes de ter o seu filho com deficiência, você viu outras pessoas com deficiência e nunca sentou para conversar com para saber como que ele vive, para saber como que ele se vira, para saber como que é a situação dele. Você formou um preconceito de coitado. Deve ser tão difícil ser assim. Olha, presta atenção. Coitado, deve ser tão difícil ser assim. Tá? Mas você nunca sentou para saber. Nunca sentou para perguntar, para entender, nunca leu. Sai um pouco do Facebook. Sai um pouco das redes sociais, das coisas banais. Entra no Google, vai pesquisar. Pesquisa lá. Como vive uma pessoa com deficiência? Não quer ler, não gosta de ler? Vai no YouTube, pessoas com deficiência. Tem grandes reportagens, tem documentários maravilhosos falando, mostrando pessoas, crianças com deficiência. Então, use a internet a seu favor, use a tecnologia a seu favor, para coisas úteis, para coisas saudáveis, que vai te ensinar, que vai fazer você entender e compreender e vai te ajudar na educação com seu filho. E se livre do preconceito, do pré-julgamento. Se livre da mentalidade de coitadinho e coloque o seu filho como uma pessoa normal. E aí você verá o quanto ele é capaz. E um dia você terá orgulho dele, como qualquer mãe tem orgulho do seu filho. Eu sou uma pessoa com deficiência, fui criada com muita naturalidade. A minha família nunca me superestimou e também nunca me subestimou. A minha avó era uma pessoa analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, não tinha conhecimento de nada, mas tinha muita sabedoria. A minha avó me ensinou de tudo, desde criança. A minha avó me ensinou a cozinhar. A minha avó me colocava para fazer os serviços de casa, como qualquer outro. Eu ajudava a limpar, lavar, passar, cozinhar. Eu tinha 7, 8, 9 anos. Com 10 anos eu já sabia cozinhar. Eu já sabia pôr um feijão no fogo, eu já sabia fazer um arroz. Nunca minha avó... Claro, às vezes ela falava... a minha avó me mimava no sentido assim, quando alguém me obrigava a comer alguma coisa que eu não gostava, aí ela me defendia. Tipo assim,
Deixa ela, a menina já tem deficiência, para que ficar obrigando ela a comer o que ela não gosta? Então eu cresci muito enjoada para comer, confesso. Mas era só nisso. A minha avó nunca falou assim, não, ela não vai limpar a casa porque tadinha, ela é deficiente. Não, eu limpava. E se não limpasse direito, ela fazia fazer de novo. Eu nunca deixei de brincar com os meus primos de pega-pega, de corre, de esconde-esconde, porque eu era deficiente. Eu sempre brinquei normalmente. Eu ia pra roça, eu andava a cavalo. Eu andava a cavalo sozinha com alguém. Eu aprendi a subir num cavalo e andar. Claro, um cavalo manso, ninguém me colocou nunca num cavalo bravo. Mas eu andava sozinha. Eu saía com a minha tia na garupa do cavalo dela para apartar a vaca, apartar bezerro. Eu ajudava minhas primas a limpar a casa. E olha que o serviço de roça é um serviço, mesmo serviço doméstico, parece que ele é mais pesado que os outros. Porque parece que a casa suja mais, é um trem mais... Nunca ninguém falou assim, ela não vai fazer porque ela tem deficiência. Ela não vai subir no cavalo porque ela tem deficiência. Eu aprendi a andar de bicicleta. Com 16 anos, o meu tio sofreu um acidente gravíssimo, quando eu tinha 16 anos. Ele sofreu um acidente em Uberaba muito grave. E ele veio todo engessado para a casa da minha avó. E eu dava banho nele. E eu cuidava dele. E eu dava remédio na boca. E eu lavava a comadre dele. Claro que minhas primas ajudavam, mas eu morava com ele na época, com a minha avó na época. Então eu cuidava mais. Eu levantava à noite para ajudar a dar remédio. Dava banho de leito. Ele passava mal, ele sentia mal, eu ia lá, cuidava, limpava. Eu fazia o curativo nele, porque ele estava engessado, mas tinha que fazer um curativo todos os dias, 2, 3 vezes por dia. E ninguém tinha coragem de fazer, porque não é todo mundo que tem estômago, porque quando você tirava a janelinha do gesso, vinha aquele mau cheiro por causa da infecção. Então eu tirava a janelinha, eu limpava, e quando você limpava, como ele tinha quebrado o fêmur, o osso do fêmur dele estava assim. Então quando você ia, a infecção era bem em cima da quebradura. Então quando você ia limpar, que você passava o algodão com o remédio para limpar, você sentia o osso fazer assim. Então era só eu que conseguia fazer isso, ninguém conseguia. Tinha dó, ou tinha medo, ou tinha o estômago fraco, não conseguia por causa do mau cheiro. E eu fazia. E se a minha avó não tivesse me criado como uma criança normal? Quem teria feito isso por ele? Nós teríamos que contratar uma enfermeira para fazer. E minha avó não tinha condições para isso. E depois eu cresci. Eu fiquei adulta. Aliás, nessa época eu era adolescente. E estudei. E depois eu fui embora para Uberaba. Morei no internato. Lá eu aprendi muita coisa. Foi muito bom. Às vezes eu fico pensando, por que eu fui embora para Uberaba, né? Já era adulta. Por que depois de adulta eu fui morar no internato? Mas Deus não dá ponto sem nó, né? E eu fui para lá para aprender. Ali eu aprendi muita coisa. Eu aprendi as diferenças entre cego e baixa visão. Eu aprendi como que você pode estimular. Eu aprendi sobre orientação e mobilidade. Eu aprendi sobre estimulação visual, estimulação sensorial. Muita coisa eu aprendi ali dentro. Muita coisa eu aprendi ali dentro. Eu aprendi que todo cego pode ter uma vida normal, que eles podem manusear talher, que eles podem comer com garfo e faca, que eles podem usar prato de vidro, copo de vidro, que para vocês podem parecer uma coisa muito, muito natural, mas que para uma criança com deficiência é natural também, mas tem que ser ensinado de forma diferente. Eu aprendi que o cego, a criança cega, porque eu convivi com crianças pequenas, podem tomar banho sozinho, podiam trocar de roupa sozinho, lavar o cabelo sozinho, pentear sozinho, se maquiar sozinho, andar sozinho. Ali eu vi as crianças a partir dos 5, 6 anos de idade tendo aulas de orientação e mobilidade. Com 10 anos elas já iam para a escola sozinhas, a pé. Pegavam um ônibus sozinha, ia para onde queria. Então eu aprendi muita coisa no decorrer da vida. Hoje eu tive meus filhos, cuidei dos meus filhos. O meu filho mais velho, eu não tive condições de cuidar porque eu tive uma infecção generalizada, fiquei internada muito tempo, quase morri. Meu segundo filho, eu cuidei praticamente sozinha. As pessoas iam muito à minha casa, mas ajudavam a limpar a casa, tal, não deixavam eu fazer, que eu tinha feito cesárea. Mas eu que fiz questão
O banho era meu e curar o umbigo dele fui eu que curei. Eu fiz questão que fosse assim. Claro, se alguém pedisse, é lógico que eu não seria mal educada, eu deixava. Mas geralmente as pessoas iam fora do horário de banho, geralmente ele estava dormindo, alguma coisa, então era eu que fazia. Eu que cuidava dele à noite. Quando a minha filha nasceu, eu que cuidei. No caso dela, foi a madrinha que curou o umbigo, mas porque a madrinha fez questão. E como eu morava no fundo da casa dela, ela ia lá todo dia procurar o umbigo. Mas eu dava banho. Eu penteava o cabelinho dela, eu cuidava. A minha filha deu muito trabalho com piolhos, eu cuidei. Claro, era difícil, mas cuidei. Enquanto mãe, eu errei, sempre na tentativa de acertar, mas mesmo com a minha deficiência, não foi pela minha deficiência que eu errei. Eu errei porque todas as mães erram. Porque já ouvi muita gente falar, você tem deficiência, tinha que ter alguém para ajudar com seus filhos. Não, não tinha. Eu não errei na educação deles, às vezes, porque eu tenho deficiência. Eu errei porque toda mãe erra. Meus filhos cresceram, já são praticamente adultos, o mais velho já é adulto, já tem 21 anos, já tem a vida dele, já tem a família dele. O meu filho do meio já está trabalhando, já tem a vida dele, a minha filha caçula é independente, já tem totalmente independente, tem a vida dela, faz as coisas dela. Meus filhos não me dão trabalho, graças a Deus. Já me deram trabalho, mas foi passageiro. Hoje eles não me dão trabalho. E eu fiz tudo sozinha. Eu criei os meus filhos sozinha. Eu fiz tudo sozinha. Eu não fui uma pessoa que tive um ou outro aqui ou ali para ajudar. Eu não tenho irmãos. Eu sou filha única. A minha mãe não morava aqui. E eu fiz tudo sozinha. Agora imagina o que seria de mim se a minha família tivesse me criado numa redoma de dó. O que seria de mim? Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Hoje eu estou com 46 anos. Moro aqui com a minha mãe. Trouxe minha mãe para morar comigo. A minha mãe tem Alzheimer. Eu estou cuidando da minha mãe. E vou cuidar dela até onde eu der conta. Até onde eu puder, até onde eu conseguir. E eu peço a Deus que eu consiga cuidar dela até o fim. Se Deus quiser. E se eu tivesse sido criada com dó? Quem cuidaria dela hoje? Quem estaria com ela hoje? Aonde ela estaria? Eu não gosto nem de imaginar. Graças a Deus, eu tive uma família que me ensinou de tudo. Graças a Deus, eu tive uma família que não teve dó. Graças a Deus, eu tive uma família que me libertou, que me criou com toda a liberdade que eu precisava. Graças a Deus. Então, seja você... A minha família foi a minha primeira inclusão. Eu nunca tive dificuldades na escola quanto à minha deficiência. Porque quando eu fui para a escola, eu já estava preparada para enfrentar um novo ciclo. Eu nunca tive dificuldades no mercado de trabalho. Porque quando eu saí da escola e entrei para o mercado de trabalho, eu já estava preparada para aquele novo ciclo. Agora minha mãe está aqui. E quando ela veio, eu já estava preparada para o meu novo ciclo. Estou fazendo a minha faculdade. E não tenho dificuldades com isso. Eu não tenho dificuldade com nada. Porque eu fui criada, cuidada e preparada para ser uma pessoa normal. Dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu posso, que eu sei que eu posso fazer, eu fui preparada para ser uma pessoa normal. Seja você a inclusão do seu filho. Dali por diante, ele vai conseguir. Ele vai ter autonomia para ser. Um beijo a todos, um abraço a todos, fiquem com Deus.